Olá, me chamo Janderson Júnior, sou aluno da UESC do curso de Engenharia de Produção e estou aqui para resolver 3 questões da lista do crédito 4 de cálculo diferencial integral 2 do professor William Costa. Bom, para começar essa lista aqui, vamos com a terceira questão, onde fala o seguinte: considere o seguinte quadro abaixo, no qual temos a função I igual a f de t h, tal que I representa o índice de calor, T é a temperatura real e H a umidade relativa. Com as condições dadas, estime Ft e TH e explique o resultado. Bom, temos aqui a tabela que foi formada, onde aqui temos as temperaturas que variam, e nesses aqui temos a umidade relativa. E conforme a temperatura vai mudando e a umidade vai mudando, vemos que temos valores. Por exemplo, quando temos 26 graus e a umidade está em 40%, temos 28. Quando temos a temperatura em 28 graus e a umidade relativa em 40, temos 31. E assim por diante. Bom, o que vamos resolver nessa questão? Nessa questão, estamos trabalhando com uma função de duas variáveis, com a função que nos foi dada no enunciado, de T, H, que é essa aqui, onde I é o índice de calor, como foi nos dito, T é a temperatura real do ambiente e H a umidade relativa do ar. E também foi nos dada essa tabelinha com os valores de I. E o que queremos aqui é estimar a derivada parcial de F em relação a T. Ou seja, o que queremos encontrar aqui vai ser, deixa eu mandar o F aqui, colocar uma L maiúsculo, vai ficar melhor, F de T H igual derivada de F sobre a T de T H. O que vai significar essa derivada aqui de Ft? Essa derivada mede como o índice de calor varia quando a temperatura real muda, mantendo a umidade constante. Ou seja, estamos interessados em como o corpo sente mais calor à medida que a temperatura sobe, com o mesmo nível de umidade. Essa derivada pode ser aproximada numericamente pela diferença finita. O que é essa diferença finita? Essa diferença finita vai ser o seguinte: Ft, que é a função, tá? Que vai ser aproximadamente F T mais variação da temperatura, tá? Menos F T H. Tudo isso sobre a variação da temperatura. Bom, a partir dessa diferença finita, desse cálculo da diferença finita, a gente pode pegar valores aqui na tabela para substituir aqui e encontrar essa estimativa. Vamos aqui escolher qualquer ponto aqui. Eu vou escolher o ponto de temperatura 30 graus
dá com 70% da umidade, que vamos ter aqui 41. Escolhendo esses pontos aqui, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode substituir aqui, usando como aqui o que ele fala como a umidade relativa. A umidade relativa ela é constante. O que podemos fazer aqui é pegar os dois valores, variar esse valor de 30 aqui, pegando o valor que vem antes e o valor que vem depois, e pegar os dois valores da umidade, os dois valores do índice de calor, e substituir aqui na fórmula para encontrar esse valor. Então, o que podemos fazer aqui? Substituindo, a gente vai ter F T 30, 70, que vai ser aproximadamente F 30, 30 menos F 28,70, tudo isso sobre a variação da temperatura, que vai ser os dois valores que pegamos aqui, o 32 e o 28, que são o que está entre o 30, né? Substituindo aqui na variação, temos 32 menos 28. Pronto. Qual vai ser o índice de calor quando a temperatura é 28 e a umidade é 70? Vamos ter 37. 37. Então aqui no caso será 37. E quando teremos a temperatura entre 2 graus e a umidade de 70, teremos 45. Assim substituindo, temos 45 menos 37. 32 menos 28 vai dar 4. 45 menos 37 dará 8. 8 dividido por 4 é igual a 2. O que podemos concluir aqui? Que esse valor aproximado, que é aproximado, né? Deixa eu aproximar aqui. Esse valor aproximado de 2 quer dizer o seguinte: quando a temperatura real subir 1 grau, mantendo a umidade em 70, a sensação térmica aumenta cerca de 2 unidades do índice de calor, que é exatamente o que podemos ver aqui. Temos aqui um valor de 28, que é 37, e o valor de 30, que é 41. Não temos o valor de 29 aqui, mas podemos estimar aqui, ó, a diferença de 37 para 41 será 4 casas. Então, podemos dizer que o valor de 29 será 39. Será 39 o índice de calor na temperatura 29 graus. Tendo assim como 28, 37, e o 30, ou o 29 teremos 39, o 30, 41, o 31 teremos 43, 32, 45 e assim por diante. Em termos práticos, se está em 30 graus com 60% de umidade, o corpo sente como se estivesse em 41 graus. Subindo para 32 graus, o corpo sente como se estivesse em 45 graus. Ou seja, a alta umidade amplifica a percepção de calor, porque reduz a evaporação do sol, prejudicando o resfriamento natural do corpo. Aqui os cálculos. Bom, após resolver a questão 3, iremos para a questão 4, onde pede o seguinte: encontre uma função L, linearização no ponto F, temos como valor de x1, valor de y1 e o valor de z3, tangente ao paraboloide
elíptico z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Verifique que a função f é aproximadamente a função L. O que vamos criar essa questão? Vamos primeiro encontrar uma função L no ponto da função f, tangente ao parabolóide elíptico, que é z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. E verificar que a função f é aproximadamente a função L, que é a linearização. Tá, mas o que vai significar linearizar uma função? Quando temos uma função de duas variáveis, como deixa eu anotar aqui. Quando temos uma função de duas variáveis como isso aqui é o Hulk minúsculo, vou ajeitar, vou colocar maiúsculo aqui, pronto, xy sua linearização no ponto x0, y0 é o plano tangente. A superfície vou colocar aqui z igual a função de f xy naquele ponto. Quando temos uma função de duas variáveis, como a função de f, a sua linearização num ponto x inicial e y inicial vai ser o plano tangente à superfície, que é a tangente ao paraboloide elíptico, que vai ser z igual a função de igual a função de f naquele ponto. Bom, esse plano tangente ele tem a seguinte forma. Plano tangente. Desculpa. Plano tangente terá a seguinte forma. Função de L vai ser igual a função de f no x inicial e y inicial mais função de fx no x inicial e no y inicial vezes x menos x inicial mais a função de f y no x inicial e no y inicial vezes y menos y inicial.
Essa forma do plano, ela será eficiente para a gente porque vai permitir a gente aproximar funções complexas por expressões lineares simples. Partindo para a próxima etapa, o que a gente vai fazer? Vamos calcular as derivadas parciais. Cálculo das derivadas parciais da nossa função que foi mostrada. Da função f, que é igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Como vamos derivar as parciais? Para derivar as parciais, vamos derivar essa função em relação primeiro a x e depois em relação a y. Fazendo esses cálculos aqui, primeiro vamos derivar em relação a x, derivando em relação a x, vamos ter f de x, y igual x multiplicado por 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Como vamos ter somente a derivada em relação a x, esse valor será somente essa derivada aqui, essa primeira, esse 2x ao quadrado. Derivando x ao quadrado, vamos ter 2x. 2 vezes 2x será igual a 4x. Temos a primeira derivada, que vai ser em relação a x. Agora iremos calcular a segunda em relação a y. Que será o mesmo esquema daqui de cima. Vamos mudar aqui agora, será por y, né? Então, o processo que a gente fez lá em cima, a gente vai repetir aqui embaixo, por y. Em vez de a gente terminar aqui primeiro, fica melhor para explicar. Então, será o mesmo processo aí de cima, só que em vez da gente derivar aqui por x, iremos derivar por y. Então vamos esquecer isso aqui e vamos derivar somente esse valor aqui, que a derivada de y ao quadrado, como todos sabemos, será 2y. O que a gente vai fazer com essas funções? Iremos encontrar os pontos através do ponto que foi nos dado, que será, deixa eu colocar aqui embaixo, um ponto dado x inicial, y inicial, que como tivemos aqui em cima, né, será o x inicial será 1 e o y inicial será 1 também. Então, os pontos iniciais serão 1 e 1.
iremos fazer esse cálculo para as três funções. A função que não foi nos dada, a função que a gente derivou em relação a x e a função que a gente derivou em relação a y. Fazendo esse cálculo, vamos ter aqui isso é igual a 2 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que será igual a 2 mais 1 igual a 3. F de x, a função f de x igual, vamos usar aqui é 4x, iremos só substituir aqui, né, o valor de x, aqui no x, vai ficar 4 vezes 1, isso é igual a 4, e f de y, isso é igual a aqui 2y, 2 vezes 1, que é igual a 2. O que queremos fazer com esses valores? A partir desses valores aqui, a gente pode aplicar na fórmula da função linearizada que escrevemos aqui em cima. Então, iremos substituir essa função aqui agora. Vamos resolver aqui. Olha. Pronto. Escrever aqui. Aplicando podemos fazer aqui direto. Sabemos aqui, vamos precisar da função de f, de x inicial e y inicial, nós já temos aqui, que é 3, f de x, que vai ser 4, e f de y, que temos que vai ser 2. Vamos substituir aqui, tendo função de L. Mais 4 x menos x inicial, aqui o x inicial que a gente viu lá será 1, mais 2 y menos y inicial, vai ser 1 também. Resolvendo, teremos L x igual a 3 mais 4x, teremos x, 4 vezes menos 1 temos menos 4, mais 2 vezes y, vai ser 2y, menos 2. Resolvendo aqui, vamos ter 4x mais 2y, menos 4, menos 2 vai dar menos 6, 3 menos 6 vai ser igual a menos 3. E tá aqui a nossa simplificação, aplicando os valores na forma. O que iremos fazer agora? Vamos fazer a verificação da aproximação.
aproximação. Verificação da aproximação. Como iremos fazer aqui? Aqui a gente... Vamos ver. Vou pedir aqui. Vamos ver se o plano tangente realmente aproxima a superfície para valores próximos de 1, x que vai ser 1 e y que vai ser 1. Nós podemos pegar os seguintes valores. Nós podemos pegar aqui x e y. Os valores aproximados deles serão 0,1 e 0,9. Após isso, vamos aplicar no valor real da função. O valor real da função este f 1,1 e 0,9. Aplicando, vamos ter que 2 aqui, galera. A gente vai aplicar nessa fórmula aqui, entendeu? Então, nessa fórmula vamos ter 2 vezes 1,1 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado. Fazendo o cálculo aqui, vamos ter que 1,1 ao quadrado será 1,21 mais, aqui não precisa fazer, né? O 9 ao quadrado é igual a 81. Podemos só colocar aqui 0,81. Multiplicando aqui, vamos ter 2,42 mais 0,81 vai ser igual a 3,23. E agora vamos aplicar esse mesmo valor aqui, para no valor da linearização que encontramos aqui em cima, essa função aqui, ó. Aplicando, vamos ter o valor da linearização é a função de L, 0,1, 0,9. Substituindo, vamos ter quanto? 1 mais 2,9 menos 3. 4 vezes 1,1 será 4,4. 9 vezes 2 vai dar 18, então vamos ter 1,8 aqui. Menos 3. Fazendo essa conta, 4,4 mais 1,8 menos 3. Vamos ter 3,2. Perceba o seguinte, a diferença entre o valor real da função que usamos será 3,23 e no valor da linearização será 3,2, o que nós temos uma diferença de apenas 0,03, o que mostra que a linearização funciona muito bem em diferenças bem pequenas no ponto escolhido. É como se o plano colasse na superfície, substituindo com
simplicidade é um cálculo mais complexo. Tivemos um cálculo mais complexo. E aqui usamos algo mais simples. Bom, o que podemos aprender com isso? Que a linearização de uma superfície é um recurso matemático fundamental para a análise local do comportamento de sistemas físicos. E podemos ver que no ponto 1 e 1, né? No ponto 1 e 1, não, esse não. Vou indicar. No ponto 1 e 1, a função f, a função f, ela pode ser aproximada pela função linear. Essa função aqui, ela pode ser aproximada pela função linear, que é essa aqui. Isso representa o plano tangente à superfície do ponto, que é naquele ponto aqui, que é esse ponto aqui, onde a função de f, onde x é 1, y é 1 e z é 3. Isso. Tá aqui os dois valores. Bom, após a questão 4, iremos para a questão 5, a última da lista. E o enunciado diz o seguinte: seja a função de f, que é igual a x ao quadrado mais 3xy menos y ao quadrado, explicite o diferencial dz se x varia de 2 para 2,02, y varia de 3 para 2,98, e compare os valores de dz e variável z. E o que pode concluir após explicitar a variável z e o diferencial de z. Que essa questão vai nos pedir 3 coisas. Aqui temos 4, mas esses 2 primeiros vão ser a mesma coisa. É o mesmo processo. Temos aqui que o primeiro ponto que vamos ter é a partir da função de f, que é igual a x ao quadrado mais 3xy menos y ao quadrado, explicite o diferencial de z. Na verdade eu errei, perdão, esses dois aqui serão a mesma coisa, não será os dois primeiros, será esses dois aqui. Primeiro ponto é esse, né? O segundo e terceiro ponto é se x varia de 2 para 2,02, y varia de 3 para 2,98. E se isso acontecer, devemos comparar os valores do diferencial de z e da variável z, e o que podemos concluir a partir disso. Tá bom? Primeiro vamos entender o que é o diferencial total dz. O diferencial total dz, ele é uma aproximação linear da variação de uma função quando as variáveis sofrem pequenas mudanças. E a fórmula geral para uma função será a seguinte. Deixa eu anotar aqui primeiro. Diferenciação total é uma aproximação linear da variação de uma função. Bom, na diferenciação total, nós vamos ter uma fórmula geral. Será a seguinte: fórmula geral para uma função
seguinte vai ser o diferencial dz igual a função de fx com x inicial e y inicial e multiplicado pela os incrementos dx mais função de f y x inicial y inicial multiplicado pelo incremento de y. Temos aqui que vamos explicar aqui que fx e fy serão as derivadas parciais como eu falei, o dx e o dy serão um incremento incrementos em x e y e dz, em outras palavras, é a aproximação da variação de z. Certo? Seguindo para o próximo passo, nós vamos calcular as derivadas parciais da função, como fizemos na questão 4. Então, calculando as derivadas parciais da função fx é igual a x ao quadrado mais 3xy menos y ao quadrado. Derivando, nós iremos fazer o mesmo processo, que a primeira derivada vai ser em relação a x e a segunda derivada será em relação a y. Vamos fazer aqui derivada em relação a x. Vamos ter fx y vai ser igual a, já fazendo direto aqui, vamos excluir excluímos, na verdade excluímos esse y aqui, não, esse não, perdão, é esse aqui mesmo, excluímos esse, a gente vai deixar esse y aqui, derivada de x ao quadrado vai ser 2x e a derivada de 3x vai ser 3. Então aqui só teremos x mais 3y. Na derivada em relação a y agora, o mesmo processo, só que por y. Isso é igual a podemos excluir esse x ao quadrado. Derivando aqui y vai ser 1, vai sobrar o 3x. E derivada de y ao quadrado vai ser 2y. Então vamos ter 3x, o sinal de menos,
2y. Essas derivadas elas vão representar a taxa de variação da função f com relação a cada variável, mantendo a outra constante. Partindo para o próximo passo, vamos substituir os valores nessas duas funções que encontramos aqui, essas duas derivadas. E qual valor vamos usar? Bom, primeiro nós temos que, deixa eu colocar aqui, substituindo os valores. Bom, primeiro nós temos que o nosso ponto base que é x inicial, y inicial, ele é igual a 2 e 3. E vamos ter a variação, que será a variação de x, que vai ser de 2 para 2,02, e a de y, que vai variar de 3 para 2,98. Fazendo essas variações, temos o seguinte. Vou fazer aqui. Deixa eu pegar uma nova folha. Vamos lá. Aqui em cima. As variações. Da primeira variação do decremento de x, que vai ser igual a 2 0,2 menos 2, que vai ser igual a 0,02, e dy vai ser igual a 2,98 menos 3, igual a menos 0,02. Bom, a partir disso aqui, a gente vai calcular as derivadas do ponto. Calculando as derivadas do ponto. O primeiro temos a função f de x, 2, 3, que é igual a 2 2 3 só multiplicado por 3, que vai ser 4 mais 9 igual a 13. E f de y, 3, que vai ser o contrário, não é isso? Pronto, deixa eu ajeitar aqui um negócio. Pronto. 3 menos 2, 3. Isso aqui, acho que eu não expliquei. Essas duas funções, elas são essas duas funções aqui, de f de x, que é 2x mais 3y, e a de f de y, que é 3x menos f de y, que é 3x menos 2y. Então aqui para resolver, aqui a gente só substituiu, né, no caso. Vamos ter 3 vezes 2, vamos ter 6, menos 2 vezes 6 também, é igual a 0. Logo, a gente iremos substituir agora na fórmula geral da função. Vamos entrar aqui, substituindo.
13 vezes 0,02 mais 0 menos 0,02 e vou fazer direto aqui. Vamos ter que 13 vezes 0,02 é 0,26 e 0 vezes menos 0,02 vai dar 0, então o valor que vamos ter vai ser de 0,26. Logo após isso, iremos calcular o cálculo da variação real. Vamos fazer aqui. Agora a variação real, que é essa. E aqui iremos fazer, vamos comparar com a variação real da função. Aqui temos z, que é igual a função de f, né? 2,02 2,98 menos função de f 2 e 3. Vamos lá. Para isso, primeiro a gente vamos calculando função de f de 2,02 e 2,98. Vamos ter o seguinte. Isso aqui tá parecendo um sinal de menos, né? Mas assim, vamos ter o seguinte. Função de f 2,02 2,8 vai ser igual ao seguinte. Isso aqui então a gente vai substituir essa fórmula daqui: x ao quadrado mais 3xy menos y ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter 2,02 claro, mais 3,02 xy 2,98 menos 2,98 ao quadrado. Fazendo as contas, vamos ter o seguinte: vou colocar aqui embaixo função de f 2,02 2,98. Vamos ter o seguinte: 2,02 ao quadrado vai ser 4,0804. Vamos fazer a multiplicação aqui agora do 2,02 multiplicado. Vamos resolver primeiro em parênteses. 2,98 vai dar 6,0196. 6,0196. Fazer essa parte direta, multiplicado por 3. Vamos ter 18,96
0,058888. E vamos ter 2,98 sobre 2, que vai dar menos 8,8804. Fazendo a conta agora, vamos ter 4,084 mais 18,0588 menos 8,8804, que vai ser qual? 13, pronto. E esse aqui foi o primeiro. Fazendo agora para segundo, né? Calculando para enfim, 22, perdão, vamos ter F, é o mesmo processo, iremos só substituir. 0 vai ser igual a 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 vezes 3 menos 3 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 3 vai dar 18. E 3 ao quadrado dá 9. 18 menos 9 vai dar 9. Mais 4 é igual a 13. Pronto. Cortamos aqui os dois valores, né? Esses dois. Aqui. Iremos agora substituir. Na substituição, na variação, logo nós teremos fração de z vai ser 13,58 menos 13 é igual a 0,588. Fazendo a comparação, temos que o diferencial de z é igual a 0,26 e a variação z é igual a 0,588. Uma diferença de somente, deixa eu ver aqui, de 0,0012. Temos que diferença entre C é apenas 0,0012. O que podemos concluir aqui é que podemos concluir o diferencial total de z, ele nos oferece uma ótima aproximação da variação real. Que é a variação de z, desde que as variações dx e y sejam bem pequenas.
O que isso é extremamente útil, porque em vez de recalcularmos funções inteiras, podemos usar planos tangentes para estimar efeitos de pequenas perturbações. O que isso acaba economizando o tempo para quem esteja fazendo o cálculo. E economiza também, né, especialmente em simulações e análises que são feitas em tempo real. E é isso. Que questão?